A gente vai começar com uma introduçãozinha do XGA, da gente, e aí a gente em seguida chama as meninas para estarem aqui discutindo o assunto. Beleza? Alguém aqui não conhece a XGA? Só para ter uma ideia do quanto eu devo falar de bobagem aqui ou não. Não conhece? A maioria de vocês conhece, então. Ok. Vou passar um pouquinho mais rápido, então, para não tomar nosso tempo. O evento de hoje é uma parceria, a XGA São Paulo, Capítulo São Paulo e PagSeguro. Eu vou só contextualizar o que é a XGA, só para quem não conhece, para entender por que a gente está aqui, por que a gente está junto com o PagSeguro nessa. A XGA é uma espécie de não organização. É uma associação profissional, sim. Tem CNPJ. Em São Paulo tem CNPJ? Sim. Mas a gente foge da regra de associações tradicionais. Começa que todo o nosso trabalho é voluntário. Começa com a ideia de que você não tem custo para adesão, então se vocês quiserem sair daqui e falar, eu sou membro da XGA, falem, vocês são. Tá? Não tem que se registrar em algum lugar, não tem que assinar nada, é simplesmente participar. A nossa ideia é melhorar o mundo através do design de interação, de alguma forma. A XGA foi fundada em 2003, então não é algo que surgiu há pouco tempo, não é algo recente. Em São Paulo, começou em 2008. Então, já tem uma história, já tem um tempo que a gente está nisso. No Brasil, esses são... O mapinha no site da XGA Global, eu não sei porque ele é meio bugado, mas, na verdade, esses são todos os capítulos que existem no Brasil. Então, são 18 capítulos que existem. A ideia da XGA é ser o mais capilar possível, ou seja, nunca vai ter um XGA Estado de São Paulo, nunca vai ter um XGA Espírito Santo, mas pode ter um Vitória, pode ter um Vila Velha, pode ter Campinas, como tem em São Paulo, é sempre por cidade. Isso tira um pouco da carga de burocracia, então a nossa ideia é ser o menos burocrático possível. Tanto é que quando a Vivi falou comigo, a gente já fechou ali a data, já acertamos e ok, vamos fazer e vamos embora. Então a ideia é essa. Opa! Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente tem uma estrutura base do capítulo de São Paulo. Eu, Robson, Lu, Rafa e mais 16 pessoas. E aí, para este evento aqui, Henrico, 80% do evento foi ele que ajudou. Então, obrigado, Henrico. E a ideia é, todos nós somos voluntários. Então, quem tiver afim, quem tiver disponibilidade, quem tiver vontade, ajude. Aqui a gente tem... 10-0 para o mouse. Aqui a gente tem uma... Tinha um slide que eu achei que estava aqui, mas não estava. Acho que ele vem depois. Aqui a gente tem algumas pessoas que são da XGA. Leandro está aqui. Tinha mais alguém que eu vi, esqueci, que também ajuda a gente. Então, a ideia é, se você pode ajudar, ajude. Se você se sente confortável em ajudar, ajude. É voluntário, ninguém ganha nada. Aí vocês podem falar, poxa, mas eu paguei para estar aqui, eu paguei R$20. A gente cobra para as pessoas não faltarem, porque a gente tem uma história de eventos, a gente sabe que as pessoas faltam quando a gente não cobra nada. E aí a gente já teve evento que vendeu 60, 70, vendeu não, inscritos 60, 70, sem cobrar nada e vieram 10 pessoas. A gente não quer que isso aconteça. A XGA é responsável pelo Interaction Latin America, acho que a maioria de vocês conhecem, né? Alguém não conhece esse evento? Nunca ouviu falar desse evento? Não? É o maior evento de UX do mundo. Não é exagero. Tem a versão Europa, tem a versão Estados Unidos, tem a versão Latinoamérica. A Latinoamérica é a maior. Historicamente, ela passou, desde o ano passado, passou, e esse ano foi absurdamente maior. Ano passado foi no Rio, este ano é em Medellín, na Colômbia. Então, aproveita fazer uma viagemzinha, turismo e tal. Vai ser bem bacana. Como é que a gente se organiza enquanto associação voluntária? A gente se junta a cada 2 meses para fazer uma reunião, e é uma reunião, precisa se inscrever e não sei o que, não. É só aparecer, é só chegar lá e sentar a bunda e conversar. Só falar, oi, eu sou o João e eu quero ajudar de alguma forma. Como que você pode ajudar? Apoio nas organizações de evento, apoio nas iniciativas todas que a gente tem várias iniciativas pequenas, desde workshop, pesquisa com nossos
membros, enfim. Então, uma série de coisinhas que a gente faz. Contato com espaço, parceria, evento, comunicação, parte administrativa, tudo e qualquer coisa. Que vocês puderem, basicamente o que precisa de pré-requisito é vontade. Conhecimento, expertise, senioridade, zero. Não importa. A ideia da XGA é não excluir pessoas por algum aspecto específico. Então, se você é júnior, ajuda. Se você é sênior, ajuda. Se você não é da área, ajuda. Vai te aproximar da área. Duas coisas. Nossos eventos são muito concorridos, vocês sabem, né? Então, esse, acho que em 2 horas esgotou. A gente lançou, em 2 horas esgotou, 100 vagas, enfim. Então, se cadastrem lá, porque a gente manda primeiro por e-mail para quem está inscrito, depois a gente divulga nas redes sociais. Então, vocês têm aí 1 hora e meia aí de chance maior chance de conseguir inscrições. E outra, isso é o site, e aí tem lá o link para se cadastrar na newsletter. E embaixo é o Slack, que não é só da XGA, mas é o nosso espaço de discussão. Então é lá que a gente usa para divulgar as coisas que a gente faz, para debater coisas que a gente faz, a organização interna. Se você se tornar um voluntário e ajudar, é lá que a gente se comunica. Então, entrem lá no Slack e participem, tá bom? Qualquer coisa, fale comigo, com o Henrico, com o Leandro, e a gente está de braços abertos para receber vocês se tiverem tempo, disponibilidade e vontade. Principalmente vontade. Tempo nem sempre a gente tem. Ok? Obrigado, gente. Então, a gente vai aproveitar, falar um pouquinho sobre o PagSeguro, e também acho que a ideia é a gente explicar, tipo, por que a gente está pensando, por que a gente pensou em trazer esse evento para cá. Como o Ricardo comentou, a gente entrou em contato e falou, poxa, Ricardo, a gente queria tanto falar sobre o X-Research, vamos juntar forças aí, trazer pessoas legais. Então, falando um pouco sobre o PagSeguro. A gente ganhou muito mercado com as maquininhas, a gente é muito reconhecido por causa disso, e a gente tem muito orgulho que essas maquininhas permitiram a inclusão de pequenos e médios empreendedores que antes a gente disponibilizar esse tipo de serviço, esse tipo de solução, eles não estavam dentro do mercado. Então, isso é uma coisa que a gente tem um certo orgulhinho. Mas a gente não parou nisso, a gente continuou expandindo o portfólio. Então, o que a gente tem? Solução de pagamento online, offline, suporte à integração, cartão pré-pago, conta digital, investimento. Então, os serviços do PagSeguro, como soluções financeiras, está cada vez aumentando, se expandindo. Isso, o que acarreta? A gente tem crescido muito rápido. Então, o PagSeguro está crescendo exponencialmente cada ano. E crescer muito rápido significa que a gente está ganhando mais cliente, a gente está colocando mais serviço no mercado, e o nosso time está crescendo muito. Então, essa parte do time crescer se reflete no time de design. A gente, esse ano, virou 50 designers dentro de casa, dentro da gerência da Aline. Então, é um desafio para a gente como que a gente se organiza dentro de casa para dar vazão a tudo que a gente tem para fazer. Então, uma das questões é a Aline, né, nossa gerente, ela estruturou, a gente tem lideranças por tipos de produto, né, por verticais, que a gente chama, e a gente tem uma área de design ops. Então, o Heller cuida da parte mais de estratégia, o Heller vai ser nosso mediador hoje. Eu estou olhando mais para a parte de pesquisa, como que a gente estrutura a pesquisa dentro de casa, e a gente tem a Mari e o Rodrigo olhando para a Brand Design System. Então, como que a gente ajuda isso cross? Independente de qual produto que a gente está colocando, como que a gente suporta o time como um todo. E aí, falando específico de Research Ops, que a gente trouxe essa discussão hoje, porque a gente está justamente botando ordem na questão de pesquisa, de como que a gente ajuda os designers no dia a dia a fazer pesquisa, com processos, com ferramentas. Então, a gente está olhando para dentro de casa para estruturar isso e ficar mais fácil para o designer no dia a dia fazer pesquisa. E aí, a gente tem atuado hoje olhando para facilitar o acesso ao conhecimento. Então, como os designers fazem muita pesquisa por conta, como que a gente faz que esse conhecimento rode dentro do time? A parte de operacional para pesquisa, então, ferramental, parcerias, né? A Saiba Mais é super parceira nossa para a parte de teste de usabilidade. Então, como que a gente aciona o mercado e aciona ferramentas para que o teste fique mais fácil no dia a dia, as pesquisas? E consultoria interna.
Então, profissionais que, no dia a dia do design, se ele tem uma dúvida, se ele quer mais ajuda com pesquisa, ele sabe quem procurar, que é alguém que senta do lado dele, vamos pensar nessa pesquisa. E a gente está até trazendo mais gente para o time para ajudar no dia a dia. E aí, né, qual que é a grande questão? A Aline, né, compartilhou isso com a gente, que é a gente do time design do PagSeguro, a gente centra nossas ações no cliente final, envolvendo em todas as fases de concepção. Cada um dos nossos designers tem responsabilidade e autonomia para propor o seu processo de pesquisa e estudo da experiência em seu squad, contando hoje com o apoio e suporte do time de Research Ops, que é a gente. Então, qual que é a ideia? Que o designer que a gente tem no dia a dia, que ele seja, que ele tenha autonomia sobre as pesquisas. Hoje a gente está se estruturando, a gente olhou para dentro de casa e isso fez sentido. E por que eu estou contando toda essa historinha para vocês? Porque nós temos vagas. Para quem quiser contratar, quiser trabalhar com a gente deixou esse QR Code, tem um Bitly, no banner na entrada também, chega direto para os nossos coordenadores as vagas. E uma das coisas que a gente pensou de falar sobre isso aqui é que, quando a gente estava com vagas para o Research Ops, apareceu muita gente que era UX designer, mas gosta muito da parte de pesquisa, gosta de embasar. Então, se esse é um perfil de quem for aqui que se identifica com isso, podem estar cogitando aí trabalhar com a gente, gostaríamos, porque a gente acredita nisso, que o profissional que está no dia a dia, para a pesquisa ser ágil, para dar no ritmo do time, o designer ele tem que ter autonomia. Então, a gente tem estruturado uma área para dar suporte, para que essa pesquisa fique mais fácil no dia a dia do profissional. Beleza? Encerramos aqui o nosso momento merchan. Venham trabalhar conosco, temos almofadas de maquininha e temos a Bia maravilhosa, nossa garota propaganda. Beleza? Então, vamos apresentar nossas convidadas. Só o Mulherão da Porra, estamos orgulhosos disso. Maravilhoso. Vamos lá. Ana, cofundadora da Saiba Mais há 9 anos, atua à frente da empresa. Se quiser... É isso. Aqui a gente vai deixar o Weller. À frente da empresa, uma das mais conceituadas consultorias de usabilidade do país. Nesse período, coordenou projetos para empresas como Itaú, Claro, NET, Gol, Instituto Unibanco, Santillana, Serasa Experian e TOTVS. E o UOL, PagSeguro, tá aqui com a gente, maravilhosa. Boa noite, gente. A Camila é pesquisadora há 10 anos, já trabalhou nos mais diversos desafios e métodos de pesquisa. Parque de diversão até lâminas de barbear. Pós-graduada em opinião pública, atualmente é especialista em User Research no Itaú. Curte usar Lego Serious Play para conectar pessoas, encarar desafios e, é claro, se divertir. Elisa Volpato, ela trabalha com experiência de usuário desde 2005 e é co-founder da CPO do Tester. Plataforma de testes ágeis de usabilidade. Passou pela Try, Agência Clique, UOL, Predicta e Itaú, na área de inovação. Também é professora do Instituto Europeu de Design, Terra e Mastertech, e mentora de X em aceleradoras de startup. ACE, Liga Ventures e Track Visa. Em 2018, foi escolhida como profissional de UX no Prêmio Abrad Profissional Digital. Maravilhosa. E nossa última convidada, Isabela, é UX Research no iFood e faz parte do time de design. Entre seus principais trabalhos está o projeto de acessibilidade para o redesign do aplicativo. Anteriormente, trabalhou para a Hyundai em projeto da Fiat Chrysler. É produtora e host do podcast Movimento X. Maravilhosa. E aí, rapidinho, eu vou apresentar o nosso mediador, o Weller. A gente começou já com algumas perguntas para já ir aquecendo essa conversa. A gente trocou a ideia de umas perguntas. Mas a ideia é que a gente possa trazer perguntas de todo mundo que está aqui. Então, a gente está no slido.com. Quem quiser entrar, o código das perguntas para a gente hoje é 5607. Então, podem mandar perguntas, a gente vai votando. Um pedido especial é perguntas focadas em UX Research, porque esse é o foco da noite. E a gente vai pedir também perguntas para todas elas não direcionadas. Assim, a gente consegue ter uma discussão bacana entre elas, a experiência de todas. E aí, agora, para mediar essa discussão, teremos Heller de Paula, que passou por empresas como UOL, Braskem, Crefisa, Ibope, Cielo, e hoje gerencia uma equipe multidisciplinar no time do PagSeguro. É a nossa referência no time de mediação, por isso a gente chamou ele aqui para ajudar a gente. Nossa, é bom ouvir a gente, é bom ouvir a nossa biografia de outra pessoa, né? Fica até mais elegante isso, tá?
Parece que você, ele já passou pelo UOL, Braskem e tal, e agora lidera uma equipe multidisciplinar maravilhosa. Obrigado. Eu estou me ajeitando aqui porque me colocaram meio distante de vocês. Eu gosto de ficar olhando para vocês. Ah, boa, excelente. Vamos desligar aqui o nosso projetor para não ficar no nosso rosto. E eu tenho que pegar aqui, eu estou esquecendo que eu preciso pegar isso daqui, gente. Boa noite, tudo bem, galera? Como é que vocês estão? A gente vai começar com algumas perguntinhas aqui que a gente já fez. Eu estou abrindo aqui o meu Word, que eu aprendi hoje a usar o Word. Não aprendi, mas fui mal sucedido, mas tentei usar o Word no nosso celular para a gente fazer algumas perguntas para as meninas, tá bom? E nisso vocês vão mandando para a gente as perguntas também. Então, a primeira pergunta... Olha, está colando, não pode. Essa última aqui... Não, estou brincando. A primeira pergunta que a gente tem para vocês foi como vocês começaram na carreira de UX Research. Vamos começar daqui, aí a gente vai para lá, depois a gente volta. Vai lá. Ordem alfabética. Tá funcionando? Tá. Estão ouvindo bem? Então, bem, eu comecei desde o começo. Foi um bom começo, gostei. Foi. Na verdade, eu sou jornalista de formação, então eu tinha essa experiência com entrevistas, em geral, que não são entrevistas com o usuário. Aliás, meu primeiro estranhamento ao fazer entrevistas com usuários era que eu fazia o mesmo roteiro várias vezes, o que era muito estranho para um jornalista, porque você sempre faz um roteiro personalizado, né, para o seu entrevistado. Mas eu já estava trabalhando numa agência como arquiteta de informação. Na época não tinha, a gente não usava UXer. E eu comecei a estudar a respeito e eu queria fazer isso. Eu queria entrevistar as pessoas porque eu achava que meu trabalho estava muito desconectado do usuário, coisas que para vocês hoje são muito comuns e vocês ouvem desde o primeiro dia que vocês abrem um link sobre esse assunto. Mas eu comecei a entender isso e eu fui buscar. Eu falei, não, eu quero trabalhar com isso. E nas agências, naquela época, não tinha muito espaço para você fazer isso, por mais que a gente quisesse. Então, eu fui atrás de um emprego na área. E aí eu fui trabalhar na Trai para aprender sobre isso. E comecei minha carreira lá. E adorei, com esse estranhamento de fazer o mesmo roteiro todas as vezes. Mas, desde então, eu acabei migrando muito mais minha carreira para pesquisa até do que para o desenho, embora as coisas se conversem e tal. É isso. Oi, gente. Tá funcionando? Então, eu sou a Camila. Eu comecei... Deixa eu pensar. Eu fazia muito campo na Box, assim como muitas pessoas já devem ter feito. A Box recrutava pessoas para fazer campo de pesquisa qualitativa. Então, a gente tinha a missão de encontrar os tais betas na rua. E aí foi a minha escola, porque... Sabe a galera que fica de coletinho, abordando, que você fica tipo, não, eu era essa pessoa. Só que aí eu comecei a adquirir várias artimanhas e estratégias para nunca mais levar um não. Quem quiser depois... Nossa, eu quero. Depois vamos conversar, então, por favor. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer vários freelas em pesquisa quali. Comecei a moderar muito grupo focal. E aí eu comecei a pegar testes de usabilidade, mas sem saber muito o que era um teste de usabilidade. E aí trabalhei quase 10 anos como freela, e aí quando eu cheguei no Itaú, eles perguntaram, você faz user research? Acho que sim, eu faço pesquisa com clientes. O que você precisa? A gente precisa de user research. Então, eu faço isso também. E nos últimos 2 anos é a única coisa que eu faço, e eu me aprofundei muito e descobri que, na verdade, eu não sei nada sobre... Quanto mais eu acho que eu sei, menos eu sei de uma disciplina assim, que parece ser muito pequena dentro de pesquisa, mas que é foda. É foda. É isso. Alô? Tá me ouvindo? A gente não tem retorno, né? Eu acho que os microfones vão se acostumando com a nossa voz pouco a pouco, deve ser isso. Eles vão se acostumando, isso. Bom, eu fiz jornalismo também, tipo a Ana, mas eu nunca fui jornalista, porque eu era muito ruim disso. E aí eu fiquei perdida quando eu terminei a faculdade, e aí eu pensei, vou trabalhar com internet. E aí eu vi uma vaga de estágio no mural da USP, que era para arquiteto de informação, na Aluri, que existia, depois virou Wunderman, enfim. E aí eu fui fazer a entrevista, não passei,
Mas eu pesquisei sobre isso e achei muito legal. E aí uma coisa levou a outra, eu li o livro do Urso Polar, eu achei muito legal de novo. Aí eu decidi, quero ser arquiteta de informação, super bonito isso. E aí eu fui fazer uma entrevista na Try, antes da Ana um pouco, e passei lá. E lá eu descobri que, na verdade, o que eu mais gostava era de usabilidade. E era o que eu mais fazia na Try. Então, desde então, eu me achei. E aí eu descobri que tinha um pouquinho a ver com jornalismo, com as coisas que eu gostava do jornalismo, que eram entrevistar as pessoas e me aprofundar em um assunto. Eu não me incomodava de fazer o mesmo roteiro várias vezes. E é engraçado pensar nisso, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Na faculdade, eu me escondia no banheiro para não falar com as pessoas, se eu tivesse alguém que não conhecia direito. Eu era bem assim. Aí, quando eu comecei a ter que entrevistar as pessoas, era incrível, porque eu tinha um roteiro, porque eu sabia o que eu tinha que falar. Eu não tinha que pensar de uma coisa de antemão. Eu comecei a aplicar isso na vida. Tá? Eu pensava nas coisas que eu ia conversar com as pessoas. Então, eu me dei muito bem com o teste de usabilidade, porque eu nunca tive um impulso de querer falar mais do que os outros. Eu sempre ouço, né? Porque eu fico de boas, no silêncio. E foi assim. Esse foi o começo, essa é a pergunta, né? Começo. Então tá bom. Boa, obrigado. Boa. Oi, gente, tudo bem? Tá saindo? Então tá bom. Agora eu vi que vai se adaptando. Ele vai calibrando com a gente, estou percebendo. Qualquer coisa vocês... eu comecei a trabalhar com pesquisa em agência de publicidade. Eu fiquei 10 anos fazendo pesquisa para comunicação, marketing e branding. E aí chegou um ponto que eu vi que o que a gente fazia não resolvia mais nem o problema do cliente e muito menos do cliente, eu digo, das empresas. A gente não conseguia resolver o problema de negócios dele e muito menos das pessoas, porque eu estava fazendo uma pesquisa que era mais persuasão, uma pesquisa para convencer as pessoas de comprarem alguma coisa ou mudarem algum comportamento. Essas eram as melhores, mas nem sempre apareciam, como, por exemplo, do governo. Né? Tinha muito, porque eu estava trabalhando em Minas nessa época, mas aí, resumindo a história, eu percebi que aquilo não fazia mais sentido. E eu comecei a pesquisar outros mercados que eu poderia trabalhar com os skills que eu tinha criado, que eu gosto muito, que é repensar um briefing, pensar quais são as perguntas certas para resolver um problema, qual que é o processo, qual é a técnica. Então, são coisas que eu gosto muito. E aí eu vi uma palestra da Jamie Levy, do livro UX Strategy. E aí eu falei, é isso que eu quero, eu preciso fazer isso. E aí pedi demissão de uma agência que eu estava e fui trabalhar num escritório de design de interação. E aí eu conheci Design Thinking. E aí, nessa hora, eu falei, uou, eu posso trabalhar com design. Porque eu sempre amei design, e eu não sei desenhar. Então, mas nesse momento eu vi que os skills que eu tinha faziam sentido. E aí eu falei, eu preciso aprender isso. Como é que eu vou aprender? E aí gosto muito de podcast, adoro falar. E aí falei, vou criar um podcast e perguntar para essas pessoas que estão nesse lugar já como que eu vou fazer para fazer essa transição. E aí eu comecei a perceber que os skills que eu tinha faziam muito sentido para o que eu faço hoje, né, que é tanto pesquisa e estratégia de produto. E aí fui correndo atrás, até que um dia fiz o curso da Elisa de teste de usabilidade. No dia seguinte, na semana seguinte, dia seguinte não, que a gente ainda estava em Porto Alegre. Na semana seguinte, já apliquei já. E aí virei a chave. Aí trabalhei eu fui freelancer em Belo Horizonte, aí vi que lá não ia dar para fazer o que eu gostava, e aí depois fui trabalhar para Rio e hoje no iFood, onde eu estou há quase 2 anos. Maravilhoso, bem legal. Interessante ouvir que a Elisa falava, eu era tímida, eu me escondia, agora eu dou curso, falo com todo mundo, estou com a plateia, isso ajudou bastante. Mas, no fundo, eu estou morrendo de vergonha aqui. Importante é ter o roteirinho. Bom que hoje não tem roteirinho. Eu tenho o roteiro, mas vocês não sabem o roteiro. Vai ser surpresa. Dá muito nervoso não saber qual é o roteiro. Passa uma colinha. Não vou passar, vou ficar aqui com a colinha para mim. Bom, antes da gente seguir, eu queria fazer agora algumas perguntas para vocês. E aí eu vou pedir para vocês responderem levantando a mão, vai ser bem... Ligou? Vai ser bem simples. Eu queria só entender o seguinte, quem aqui trabalha com UX Research? Ok, bom, bastante gente. Boa. Quem trabalha com isso até 1 ano? Até 1 ano. De 1 a 5 anos? De 5 a 10 anos? Mais de 10 anos? Ok. É só para a gente ter calibrar... tirando vocês, claro. A gente vai calibrando os conceitos ou coisas assim que a gente vai explicando. Quem não trabalha com isso, mas acha que tem algum conhecimento, vamos lá, conhecimento básico. Tá? Intermediário, avançado, não trabalho, mas tenho conhecimento avançado.
Tá bom, boa, excelente. Tá, mas para a gente calibrar um pouco aí como é que a gente está e como a gente vai explicando. É legal que vocês falaram um pouco da experiência de vocês, como chegaram lá, e vocês têm backgrounds diferentes, e hoje estão em empresas também que têm desafios diferentes e propostas diferentes, e eu queria convidar vocês para explicar aí sumariamente, se vocês conseguirem, como é que é o processo de pesquisa, como é que ele acontece no contexto de cada um de vocês, da empresa de vocês. O sumariamente foi bom, né? Só para ferrar com vocês. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou começar de lá e aí vem para cá, eu vou fazer esse zigue-zague. Então, vamos lá, o desafio lançado aí. Bom, calma, estou pensando. Eu tenho alguns papéis, antes de explicar sobre o processo. O principal papel é entender quem são nossos clientes, né, quais são as dores, necessidades, motivações, e, principalmente, ajudar o time de tecnologia a decidir a melhor forma de investigar as hipóteses, né, seja para validar ou invalidar as hipóteses. Além disso, eu também tenho o papel de treinar o time, porque hoje a gente tem mais de 50 designers, né, então esse é um dos papéis. Dito isso, o contexto que eu trabalho eu estou na Tribe de Consumer, né, então eu trabalho no aplicativo iFood, porque a gente também tem outras pontas, e o processo, basicamente, eu vivo o dia a dia dos squads, eu participo de uma reunião e eu vejo que a gente não entende aquilo que a gente tem que criar, né? Que a gente não sabe nada daquilo. Então, nesse momento, eu já falo, a gente precisa entender. Aí eu vejo se a gente tem alguma coisa em dados, né? Então eu sempre começo com dados. O que a gente tem dentro de casa? Aí depois disso eu costumo fazer um brief coletivo com a equipe, uso muito a matriz CSD. Aí eu resolvo como que a gente vai descobrir o que precisa ser descoberto. E aí eu faço o planejamento, a moderação e a análise de resultados e depois continuo junto com o time para assegurar, vamos chamar assim, de que aquilo vai entrar no backlog. Então, basicamente, é um processo de planejamento, recrutamento, moderação, análise e acompanhamento no dia a dia do produto. Só uma dúvida, você falou que faz todo esse acompanhamento, mas tem uma equipe, como é dividido? Legal. Esqueci de falar sobre isso. Então, eu era a única UX Research no iFood até 1 ano e meio, quase 2 atrás, agora nós somos 4. Tem mais uma pessoa que trabalha no time de Consumer, que é a Roberta. Então, a gente divide o fluxo do app assim. Você entrou e vai escolher alguma coisa para comer, é Discovery. Se você colocou da sacola em diante, é Order. Eu era Discovery, e aí eu pedi para ir para Order para entender todo o fluxo. E aí, então, tem 2 pessoas em Consumer, no time de restaurantes tem mais um pesquisador, e no time de logística tem outro. No meu caso é um pouco todo mundo é diferente aqui, as empresas, isso é ótimo, né? Porque o tester a gente tem cliente, né? Então a gente faz pesquisas para os outros. Eu posso falar das pesquisas para os outros e do nosso processo interno também. Pode ser? Tá. No caso dos outros, os clientes vêm com um briefing para a gente. O tester não sei se as pessoas conhecem, mas é uma plataforma de teste de usabilidade ágil. Então, tem 2 tipos de contratação. Ou o cliente manda um briefing e a gente cria o roteiro, conduz o teste, faz análise e entrega depois. Ou ele mesmo faz. Então, aí, o nosso papel é fazer um onboarding, explicar para ele como é que funciona, ajudar no planejamento, quem que ele vai chamar e tudo. Aí a pessoa cria o roteiro, a gente revisa, quando está pronto ele publica. Aí a gente recruta as pessoas na nossa base e ele recebe o dashboard automatizado depois. A gente parou. Nosso trabalho é mais na etapa inicial de planejamento para ajudar ele a fazer um bom roteiro e definir o perfil de um jeito legal. E aí depois o tester faz meio sozinho, assim. São os processos internos. Então, esse é o processo do tester. Agora, a gente também faz pesquisa para a gente, né? Porque a gente também desenvolve o tester como produto. E a gente é uma empresa pequena, então a gente usa várias técnicas de guerrilha e a gente usa o próprio tester para testar o tester. Né? Porque, enfim, a gente passou um bom tempo tentando melhorar, a gente ainda está fazendo isso, a Ivete está ali, ajuda com isso, tentando melhorar a interface dos participantes, porque a gente tem 2 interfaces, o cliente e o participante que responde. E o participante, a gente tem que ter uma interface que seja quase infalível, né? Porque se ele tiver problema de usabilidade com a gente, aí tá feio, né? Não pode. E então a gente ficou bastante tempo reiterando e mexendo nisso. E o que a gente fez? Teste de guerrilha.
A gente testou a interface anterior, conversou com as pessoas, fez uma nova, testou de novo. E, como a gente tem o tester rodando com os clientes, cada teste de cliente é uma fonte de informação para a gente. Então, assistir os vídeos dos clientes com a nossa interface também é bem útil para isso. Então, a gente adapta a cada situação. É isso. Você falou que lá é uma equipe pequena. São quantas pessoas? Lá? São 4 pessoas. 4 pessoas também. Mais os founders. É. Boa, excelente. Vamos lá. O Itaú, como vocês devem saber, é bem grande. A gente está com uma equipe de 120 pessoas, 120 pessoas em UX. Então, são mais ou menos 20 gestores e o restante analistas de UX. Eu sou especialista em UX Research, então eu fico só com essa parte. Quando eu cheguei, o meu papel era muito de quase que controlar de uma forma muito insana o que as pessoas estavam fazendo, o que as pessoas precisavam, se fazer a pesquisa, se não vai. E depois de um tempo, e tem pessoas aqui que não vão deixar eu mentir, mas depois de um tempo, o processo ficou da seguinte maneira. Existe uma série de recursos que os UXers têm acesso. A gente chama os analistas de UXers. Tá? Eles têm uma série de... Eles têm como se fosse um cardápio de metodologia de pesquisa. Olha, você pode fazer via instituto, você pode fazer via o nosso lab, você pode ir para a rua, você pode ligar, você pode ver os dados, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, eles têm acesso a essas fontes e eles têm que ter discernimento para decidir o que eles vão fazer. O meu papel, assim, dentro deste processo, é muito de tirar dúvidas em processos complexos ou clientes que a gente não está conseguindo achar em nenhuma base, recrutamento está foda, tem muita informação, o produto é muito complexo. Então, são esses momentos que eu entro para ajudar pontualmente, mas, dentro do processo, além disso, o meu papel é criar conteúdos ou ajudar em treinamentos. Então, por exemplo, fazendo curso de usabilidade, escrevendo muita coisa, mandando muito artigo. Então, dentro do processo, eu fico responsável por essa parte de assumir a maestria dessa especialidade. Eu não entro na operação, necessariamente, a não ser que seja, nesse caso, de muita complexidade. Então, é isso, gente. O banco é muito grande, a gente tem muita gente fazendo muita coisa, então é muito difícil controlar o que cada UXer está fazendo. Então, até um momento eu tentei ver o que todo mundo está fazendo, ajudar, fazer roteiro, não sei o quê, mas, depois de um tempo, o que as pessoas precisam é de informação e conhecimento. E de, principalmente, saber fazer síntese. Isso eu acho que é um dos maiores desafios, que não necessariamente tem a ver só com o UX Research, tem a ver com a disciplina como um todo. E eu acho que é um dos skills mais difíceis que a gente tem que desenvolver, inclusive eu. Bem, a Saiba Mais é uma consultoria. Então, a gente atende as empresas com os projetos, né, os desafios que elas têm. Para alguns casos, as empresas com estrutura grandes, elas têm seus times internos de designers. Então, a gente vai apoiar muito com a parte de pesquisa. Então, entra tanto um processo de descoberta de quem é meu público-alvo, do que ele precisa, quanto um processo de validação de um teste de usabilidade. Então, tem um tipo de produto que a gente entrega muito, que é relatório. Então, aí segue todo o processo de fazer entrevista internamente, mas, nesses casos, a gente não desenha, se bem que, em alguns casos, a gente desenha para ajudar a encontrar alguma solução específica para um problema que aconteceu. O desenho que você fala é desenhar a pesquisa ou a solução? A tela, por exemplo. A gente encontra um problema muito grave e está difícil, então, às vezes, é tão difícil de explicar que é mais fácil desenhar. Aí cola mais fácil desenhar. Um desenho junto no relatório. E faz isso. Se bem que, ultimamente, a gente tem feito bem menos, porque as equipes elas estão muito mais maduras do que elas eram antigamente. Então, a gente usa muito o momento de entrega do relatório para conversar sobre as soluções. Porque, enquanto consultoria, a gente também não tem acesso a... Eu acho que eu desviei da pergunta, desculpa.
Mas, enquanto consultoria, muitas vezes a gente não tem acesso ao dia a dia da empresa, não tem acesso às restrições de negócio ou de tecnologia. Então, a gente não consegue chegar na melhor solução sozinha. Então, discutir com a equipe do projeto é muito importante. Então, a gente usa o relatório para isso, assim, para discutir um pouco quais são as soluções para aquilo que a gente encontrou. E aí tem empresas que não, que elas nos contratam para a jornada inteira. Então, a gente faz a descoberta, desenha, valida o que a gente desenhou. Então, tem esses dois processos lá dentro que são um pouco diferentes. É legal que vocês estavam falando, eu estava pensando, talvez só no cenário do iFood me pareceu no primeiro momento, que só no cenário do iFood parece que há uma execução inteira, né? Porque aqui, pelo que aí depois você comentou que há também a parte de execução e há times executando também essa parte. Mas eu diria que, pelo menos na maioria dos cenários, a gente trabalha, pelo que eu entendi, como consultor, né? Ajudando as pessoas a até entender que tipo de pesquisa que ela precisa. É uma qualia, é uma quant, é um shadow, vou sair... Mas eu acho que tem uma diferença em relação a Isabela, ao que você estava pontuando do Itaú, a Camila, e até o próprio tester enquanto ferramenta, que é uma evolução contínua do mesmo produto. Quando você atua como consultoria, mesmo que você faça o processo do começo ao fim, é uma entrega pontual que vai para aquele time. Então, é um pouco diferente. Assim, você não está tanto no processo de evolução contínua. Então, por mais que no futuro as equipes voltam e retestam coisas que elas já testaram com a gente, eu acho que é um pouco diferente o cenário de você estar trabalhando constantemente num produto, apoiando, né, a equipe de design, enfim, a tecnologia, todos os atores aí do processo. Eu acho que o que é diferente é que, assim, eu trabalhei um pouco com consultoria também, mas que a gente tem a oportunidade de trazer o que deveria ser pesquisado, né, em vez de sempre só receber um briefing. Sim. Mas, com certeza, essa evolução é uma das coisas mais legais da gente ver, né? Vocês estavam falando muito sobre esse, vocês geram muito conhecimento dentro da pesquisa, e eu fiquei curioso a respeito de um ponto específico. Talvez o tester fique mais claro para mim, mas como que é arquivado todo esse conhecimento, né? Porque é muita informação que a gente levanta. Quando é quantitativo, às vezes é um pouco mais fácil, você consegue ali números, gráficos, mas o qualitativo é um monte de dados. Como é que vocês lidam com essa parte de registro? Onde é que estão essa informação para pegar isso depois? Você fala de estudos anteriores? Estudos que vocês fazem, os anteriores. Ao final do exercício, aqui a gente faz um relatório, por exemplo, eu entrego. Mas aí esse conteúdo está onde depois para pegar? Você quer começar ou a gente vai? Fiquem à vontade. Bom, eu acho que realmente é um desafio. Tem dois tipos de conhecimento, basicamente, que a gente vê hoje. Tem um que ele é resultado de uma pesquisa dedicada, ou seja, eu vou a campo com o objetivo, com as hipóteses e com o que eu quero descobrir. Esse conhecimento, geralmente, ele vai virar um doc no Word, ele vai virar um relatório, ele vai virar um keynote. Tem um outro que é a gente, toda vez que vai pesquisar, principalmente vivendo um cenário de um produto, que a gente tem uma imersão, entende o cliente, entende o negócio, a gente tem respostas e fatos que não necessariamente são sobre aquele objetivo de pesquisa. Esse é um dos que eu acho mais interessantes hoje, que a gente está começando a fazer um repositório, que é a gente começa a coletar fatos. Aí você coloca... fato exemplo. Né? Isso já estou inventando, porque a gente já tem a funcionalidade de agendamento. Vamos supor que uma pessoa fala para mim, olha, eu peço no almoço, e aí, quando dá 11h30, é o meu horário de lembrar. Então, o que eu faço? Eu coloco o meu despertador para tocar 11h30, eu vou lá e peço. A gente já tem essa funcionalidade. Suponhamos que a gente não tinha. Eu coloco o fato. O cliente faz isso. Qual que é a evidência? Ele relatou para mim, então eu vou colocar o quote. Qual que é a tag que vai nos ajudar a encontrar isso depois? Né? E aí, quem fala muito disso é um pesquisador que eu admiro muito, chama o Tomer Sharon, que ele cunhou nuggets, né? São unidades de aprendizado. Então, essas que não são relacionadas a um objetivo vão
para esse, não vou chamar de repositório ainda, porque está muito no início, documento no Docs, no Google Docs. Como nós somos 4, a gente tem syncs quase que semanais. Nesses syncs, além da gente trocar o que a gente aprendeu, né, então, por exemplo, em Consumer, com a Roberta, a gente tem uma troca ainda maior, porque a gente está no mesmo fluxo, né? Com os outros, a gente troca o conhecimento, porque o iFood é um ecossistema, ele é muito maior do que um aplicativo. A gente tem vários outros aplicativos e agora o nosso posicionamento é de food destination. Então, são várias outras coisas que vão vir por aí. Mas aí, resumindo e já passando o microfone, a gente, nessas syncs, a gente coloca perguntas nas pesquisas, né? Então, por que você não pergunta isso? Que aí, então, a gente tem essa troca, de aprendizado. Além disso, a gente usa uma ferramenta que chama Basecamp, porque é para todo o time de tecnologia, né? Então, a gente faz esse registro colaborativo. Mas aí vai mais os reports. E eu vou levantar uma questão polêmica aqui. Eu tenho cada vez acreditado menos em report. Será que não? Quando eu falo em outros contextos, às vezes porque assim, parece que a gente pega a informação e a gente deixa ela parada no tempo. E um dos maiores desafios, já estou falando muito, né? Desculpa, eu gosto desse tema. Eu estou olhando, pode continuar. Vai Quando eu olho no celular, são dois só acabar o comentando. tempo. Como dela, que a gente né? lida com a documentação numa base que é muito dinâmica, numa base de milhões de pessoas, com novos serviços e que a gente vai encaixando no produto, que trazem pessoas novas e que o contexto muda. Então, assim, desesperador. O Tomer, ele fala, tipo, a primeira vez que ele falou sobre isso, o nome do artigo dele era Democratizando UX, né? Ou UX Fight. Eu também acho que é. E aí, esse negócio de nuggetizar os achados, e todo esse processo que o Tomer criou, chama Atomic Research. E é um assunto assim, que eu sempre vejo a Isabela também compartilhando no Twitter. Então, assim, para quem gosta, sabe que isso já está rolando, já tem uns 2, 3 anos. Mas o Tomer, ele criou, inclusive, um Excel, um spreadsheet no Airtable que qualquer pessoa pode usar. Já tem lá o template, qualquer equipe pode usar. Então, e quando eu me deparei com aquilo, eu falei, tipo, gente, primeiro, o cara ele não democratizou tipo, dentro de casa, ele democratizou de geral, porque ele fez tutorial, ele escreveu vários artigos. E ele também é super contra reports. E, gente, report é uma merda. Eu odeio report. Não, gente, sério. Imagina, eu não sei quem trabalha em ágil, tá? Mas tipo, imagina que você tem uma sprint de 10 dias e você tem que dedicar, 6 horas da sua sprint para achar informação que já existe. Ela está em algum lugar. Alguém pôs em algum lugar. Aí você chega lá para o seu colega que já trabalhou naquele desafio, você fala, o que você tem? Eu tenho esses reportes aqui. Você, ai, meu Deus, tá bom. Eu preciso só de um pedacinho, mas beleza, eu vou ler o report inteiro para encontrar o pedacinho da informação que eu quero. E às vezes, a gente é um pouco cego pelo assunto, e você não vê as similaridades em outros segmentos, em cases análogos, e você acaba tendo que dedicar o seu tempo para minar essas informações e criar alguma coisa nova. Então, assim, esse conceito, para mim, é o futuro de UX Research. É você criar o conteúdo de forma atômica, ou seja, você pode até escrever um report, porque você tem que entregar para, sei lá quem, de PO, gestor, sei lá. Mas, na hora que você for registrar, você tem que registrar de forma separada, de forma atômica. Ou seja, imagina que tipo um report é um organismo, tá? E esse organismo é composto de benchmarks, dados internos, blá, 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 mas tem ali um átomo que vem do cliente. Tá? E isso precisa estar separado e tagueado para fácil acesso. Então, eu acho que é muito assim, esse mindset que a gente precisa adquirir. E a gente criou uma plataforma lá em UX que já faz isso. Mas é ainda tudo muito novo. Assim, Vocês desenvolveram? Sim. Porque a gente tem uma equipe de engenharia de UX que desenvolve várias coisas lá. Hashtag inveja? Gente, é maravilhoso, sério. Hashtag me ensina.
Mas assim, não é um processo fácil, porque isso, primeiro, que não está previsto na sprint, né? Tipo assim, não tá, tipo assim, aí o cara lá tá em ágil, tem que fazer o report, tem que entregar, já tem que ir para outra, agora eu tenho que dedicar um tempo para nuggetizar e atomizar tudo que eu descobri, tipo, é meio sacal. Então mas está... posso complementar essa parte? Aí é isso, né, o desafio, porque eu falei, gente, eu quero muito aplicar isso, porque eu estou muito fã desse cara. E aí o desafio era, eu faço pesquisa em sprint, uma sprint tem 15 dias, tem algumas pesquisas que não são sprint, mas a grande maioria é. E aí depois eu ainda tinha que gastar, né, o meu tempo, dar um jeito de equilibrar para criar esses nuggets. Só que aí, estudando mais sobre ele, os cases dele, ele fala que os nuggets eles servem mais para quando você faz pesquisa, ele chama de open-ended, né, que assim, quando você não necessariamente tem perguntas para serem respondidas. Porque nesse caso a gente começa a aprender coisas que a gente nem tem a pergunta ainda. É muito legal, porque quando a gente faz uma pesquisa e aí as pessoas falam de coisas que você não está procurando, a gente já aprende muito. Mas quando você senta com uma pessoa e faz perguntas, no meu caso, por exemplo, né, me conta da sua alimentação, né? Se a gente fosse fazer um relógio aqui da sua alimentação, o que você comeu? Com quem você fez sua refeição? Né? E começo a puxar questões da alimentação que trazem insights que são extremamente interessantes para depois a gente lançar um novo serviço. Agora, o desafio da realidade eu tenho que equilibrar meu tempo entre as coisas que eu faço e ainda isso, né? Porque imagina o backlog do iFood, que está crescendo muito. Aí eu falo, não, pera, eu quero fazer pesquisa aberta, totalmente, né? Mas eu acredito que a gente vai chegar lá já. Mas é muito legal. E dá um nervoso, porque você começa a descobrir coisas que você não esperava, você não tem onde encaixar no que você vai fazer depois, né? Tipo, eu estou aqui fazendo pesquisa para descobrir essa feature de agendamento, mas descobri um monte de outra coisa. O que eu faço com isso? Vou contar para as pessoas de algum jeito, né? Colocando e recheando. Pois dá um nervoso. Mas eu acho que, sobre a polêmica do report, eu acho que o report tem o seu valor como um momento, assim, como uma forma de tá aqui, fizemos isso. Você conta uma história e você chama todo mundo para conversar sobre aquilo que aconteceu. Você concretiza para quem não estava lá. Porque muitas vezes o cliente não está lá, né? Muitas vezes não está lá. Né? Eu ia perguntar justamente que a realidade aqui da Saiba Mais da Tesser pode ser até mais diferente. Né? Então. E aí o report é importante para isso. Mas, na medida que você consegue trazer o cliente mais para dentro e participar do processo, ele também não fica tão importante assim. Geralmente, até para as instâncias mais superiores, porque hoje em dia as equipes elas vão muito acompanhar. Muito difícil ter equipes que não vão. E a sala fica vazia, quase não existe. Mas você tem que documentar para contar para o chefe daquela pessoa o que aconteceu, mostrar trechinho de vídeo e validar, às vezes, coisas que quase 90% das vezes, sei lá, chutando um número aleatório, as equipes sabem dos problemas e, às vezes, não têm força para lutar por aquelas alterações ou dar importância devida para aquele problema que está acontecendo. Então, você documentando com um relatório, falando, olha, eu ouvi os usuários, a equipe ganha força interna para atuar sobre aquele problema. Então, mas eu concordo, assim, às vezes é um incômodo meu também, assim, às vezes o calhamaço de informação. Para mim, o incômodo aparece mais até em pesquisas exploratórias, que são essas para descobrir vários insights em que a gente gera personas, que é a minha bronca atual, assim. Eu também estou nessa. Vamos lá. Porque é uma informação depois muito difícil de consumir. É a minha principal crítica, assim, que a gente às vezes gasta um tempo e uma energia gigante naquilo. É um processo caro, complicado. E a gente, nossa, ficaram lindas essas fichas, mas e o que o time faz com aquela informação? Colocar isso no dia a dia. Eu me questiono bastante sobre isso ultimamente. Não que todo o processo de validação e descoberta ele é super útil, mas é muito isso. Assim, o que a gente faz com o resultado do que a gente encontrou, né? Como é a melhor forma de aproveitar esse resultado? Mas aí, voltando à curiosidade, a gente vocês produzem bastante report, enfim, porque precisa e tal. O report é onde está o arquivamento hoje? Existe até porque a situação pode ser meio complexa, porque vocês vão arquivar de clientes diferentes e, claro, vocês não vão colocar isso, não sei, numa inteligência ou coisa assim, não sei como funciona.
mas normalmente esse registro de informação que vocês fazem antes do report é alguma ferramenta específica? Acho que na Tester fica dentro da própria plataforma. O Tester fica no Tester. Fica né? no Tester. Tudo que é gerado está lá e o cliente tem o histórico de tudo que ele fez e ele pode acessar. Boa. A gente não tem tanto controle. Quando a gente entrega um reporte em cima disso, aí a gente entrega para ele e a gente não arquiva boa. dele. Porque para a gente... Não né? vem. A gente tem até a ideia de, no futuro, facilitar o cliente ter uma inteligência inter-relatórios, assim, ter uma comparação, uma métrica Perfeito. de... Depois eu vou conectar com a próxima pergunta. Tá bom. Vai lá. O meu repositório basicamente sou eu. Não, tipo, Vai acessar os dados ou acessar direto com a Ana? Mas eu costumo arquivar em pastas por cliente, porque muitas vezes os assuntos retornam e eu falo, e eu resgato, olha, a gente já testou isso, e foi assim, assim, e aconteceu isso, porque às vezes as equipes mudam e as pessoas não sabem. Então, às vezes é um histórico que não está nem na empresa, mas está comigo, porque acontece. Que absurdo, acontece. Em alguns assim, casos, olha, você quer ver esse relatório que eu fiz? Você quer ver esse relatório que eu fiz para você? Está aqui. Eu tenho arquivado. Vamos fazer Que eu paguei, né? Boa, e justamente conecta com a próxima pergunta que eu ia fazer, talvez dentro da realidade do iFood, então fica mais fácil, enfim. Como que e aí depois, meninas, vocês complementam também, eu acho que a Elisa já falou um pouco sobre isso, mas é sobre essa questão de resgatar essas informações antes. Aparece um desafio, de repente, antes da gente partir para definir que pesquisa vai ser feita, vocês olham nisso antes? Existe como é que é esse processo de reutilização desse conhecimento, ou no caso, de não reutilização do conhecimento, que se for o caso, enfim? Bom, eu sempre começo a pesquisa... Eu tenho uma pessoa de data que trabalha muito perto de mim. Então, sempre quando eu estou começando um briefing, eu vou até ele e peço para entender esses números. Mas isso é de alguma coisa que já existe. Então, por exemplo, a gente foi fazer uma pesquisa outro dia, que aí me chamaram e falaram, a gente está em esse problema e a nossa base é assim. Então, eu falei, beleza, então eu vou desenhar a amostra. Aí desenhei a amostra. Para recrutar, eu fui até ele e falei assim, olha... Me fala se isso que a gente está te contando existe na nossa base, me mostra esses padrões e já me dá o contato dessas pessoas para eu recrutar. Não tinha esse padrão. A gente tinha definido 4 perfis que poderíamos até... Não vou chamar de persona, porque a gente não entrevistou, mas 4 perfis. E aí eu fui olhar para os dados, só tinham 2. Então, é aí que eu, inclusive, refino a pesquisa. Então, eu sempre começo pelos dados. Quando é um assunto que a gente não sabe nada e que a gente não tem como produto, aí não começa pelos dados. Mas o interessante é que os dados eles podem estar na empresa com outras pessoas, como a Ana. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que estão lá já há 5 anos. E, provavelmente, alguma coisa que alguém tem uma ideia no outro dia, alguém que está lá na empresa já teve, só que não teve tempo de fazer isso acontecer. Então, algumas vezes eu vou e converso com essas pessoas. Mas aí, quando não tem nada, é a hora de ir totalmente para a investigação, né? Conversar por entrevistas e tal. E, com esse repositório, a gente vai dando uma olhada no que tem lá, não relacionado a uma pergunta específica, e também a gente olha os reports. Né? Lá tinha uma área de pesquisa para novos produtos, foi até onde eu comecei. E aí tem uns materiais e tal, a área de mercado ela compra pesquisas e tal, mas... Então, assim, a gente dá uma olhada na casa antes. Vai rastreando, né? Vamos investigando em casa o que tem. Boa. Lá no Itaúaí, méritos só dos UXers, tá, gente? Eu não tenho nada a ver com isso. Depende muito do desafio, mas, no geral, a gente incentiva muito a galera a passar pela nossa fase, ao nosso framework, que até a Renata Tonesi que montou, o nosso framework que é Define, Explore, Make e Check. Não sei porque é inglês, tá? Mas é em inglês. A gente adora inglês de vez em quando. Bota aí. Bota aí. Mas, enfim, a gente tinha esse hábito de ir direto para o explorar. Tipo, vou pegar os dados, tal, correr atrás. E a gente não tinha esse costume de dar um passo para trás, recebi o meu briefing, recebi aqui o desafio do backlog.
deixa eu entender o que eu estou fazendo, deixa eu entender o cenário, entender o que está na cabeça do PO, deixa eu entender o momento do negócio, por que a gente está perdendo ou ganhando dinheiro aqui, por que a gente está perdendo cliente aqui ou ali. Então, é um momento muito que a gente incentiva muito que a galera passe antes de sair buscando os dados, que eu acho que passa mais ou menos por isso. Mas, para não fazer isso de forma descoordenada e com um pouco mais de estratégia, a gente tem esse momento onde as pessoas são convidadas a pensar no que elas estão fazendo. Por que você está fazendo isso? Calma. Tipo, se isso não está claro o porquê para você, não está claro para o seu PO, você pode ter certeza. Então, volta lá no PO, pergunta qual que é a expectativa dele, qual que é a intenção, de onde ele tirou isso. Então, esse momento que a gente chama de define é o momento pré-exploratório, e que eu acho que é um dos mais importantes, e eu acho que, em sequência disso, eu acho que o processo é meio parecido, de sair atrás de informação, e aí por isso que a gente está trabalhando esse conceito atômico, para as pessoas não perderem tempo buscando todo o histórico no Itaú inteiro, que tem 100 mil funcionários. Então, assim, não dá, né? Não dá em 15 dias. Então, assim, é uma realidade bem desafiadora. Desafiador é um ótimo eufemismo para muita coisa. Pra caramba, né? E no caso da Tester, da Saiba Mais, vocês usam, não reutilizam esse conhecimento? Assim, a gente tem um caso bem diferente, né? Porque o Tester existe há 4 anos e eu estou lá há 4 anos. Eu sou a pessoa do Tester. Então, mas, curiosamente, apesar de ser pequeno e eu ter controle de tudo ainda, a parte do tempo, eu sinto essa ansiedade de que eu estou me repetindo em alguns desafios já. Então, desde o começo, lá no Tester, no comecinho, eu comecei fazendo exploração, validação, conversando com as pessoas. Aí eu tinha um board que eu montava as carinhas, tentava agrupar os perfis, que eram meio personas, meio segmentos de público que a gente ia vender e tal. E aí o que eu achei, e eu ficava muito nervosa de estar esquecendo das coisas e perdendo informação que eu poderia aproveitar no futuro. Então, o que funciona para a gente, que às vezes a gente esquece um pouquinho dele, mas ele está lá, é um Trello eterno, que tem descobertas de testes que a gente fez com clientes, conversas de feedback que a gente teve com o cliente, pedido que eles fizeram, reclamação, e está lá. Pontos positivos, pontos que a gente precisa melhorar, pedidos, coisas que já fizemos para a gente ficar feliz, né? Tem o Done lá, a gente fica feliz que a gente já resolveu várias coisas. E features futuras, assim, que as pessoas pedem, que a gente não pode fazer ainda, vão fazer eventualmente, mas estão lá. E aí eu tenho uma tag para cada tipo de cliente, tipo de pessoa que pediu. Tem gente de agência, tem gente de consultoria, tem gente de empresas muito grandes, empresas muito pequenas. Aí eu vou tagueando e, conforme mais gente vai pedindo, vai ficando com mais tags ali e a gente vai tentando priorizar. Então, esse foi o mais próximo que a gente chegou de tentar manter esse conhecimento, que vem de várias formas, não só de pesquisa, né? Então, toda vez que um cliente faz um teste, a gente tenta, pelo menos no primeiro que ele fez, fazer uma reunião de feedback, um call. E a gente aprende, ele dá feedback. E ter cliente de UX é incrível, porque as pessoas dão feedback, sabe? E dão feedback organizadinho, em bullets, assim. Quando tem bug, ele fala, é o código tal, conserte. Só falta ele mandar um protótipo para a gente. E é muito legal. Então, a gente não quer perder isso, né? A gente acaba perdendo muita coisa, mas o Trello foi mais perto que a gente chegou de manter esse histórico. Então, a gente nunca fez uma ação assim muito clara para um repositório de conteúdo, porque a gente atua como consultoria e muitas vezes eu atuo em empresas que são concorrentes. Então, é uma coisa muito delicada, assim, tem coisas que são éticas, né, do negócio. Mas tem conhecimentos que são do comportamento dos usuários, que você vai aprendendo e vai vendo as coisas mudando. Então, é inegável que tem um ganho de um projeto para outro, você vai aprendendo e reconhecendo novos comportamentos. Um exemplo, talvez meio bobo, mas quando surgiu o menu hambúrguer no celular, as pessoas não sabiam usar. Hoje em dia, é ridículo, não tenho nenhuma dificuldade. E a gente vê isso acontecendo em sala de pesquisa. Olha, as pessoas estão achando. Dá para usar, dá para começar a usar. Mas a gente nunca estruturou muito isso. Assim, é muito informal. Assim, não tem...
meio caótico. Né? Só É o orgânico comentar. com a experiência. Uma coisa que eu já tentei fazer em outra consultoria, na vida passada, assim, antes do teste, a gente tentou fazer um banco de recomendações. Porque os problemas dos clientes sempre se repetiam. Sei lá, por exemplo, as pessoas não sabem que o menu hambúrguer é o menu hambúrguer. Que recomendação que a gente pode dar? Pô, já tinha esse texto escrito em outro relatório, né? Estava tão bonitinho, tinha até um protótipo. Vamos reaproveitar isso? O meu clássico era da legibilidade, o contraste do corpo de texto com o fundo. Eu uso isso por anos, gente. Quase todo relatório tem. A gente tentou fazer um repositório, mas não foi para frente. Porque a gente entregava o relatório, a gente não queria mais ver. Entreguei, fez. Fim, né? Aí você não queria transformar aquilo em átomos, em aprendizados que iam te ser úteis no futuro, e não foi para frente. Mas essas coisas se repetem muito, né? Vamos fazer, gente. Compartilha aí. Muita provocação agora, né? Lançada na mesa. Boa. Eu queria adiantar, dar um passo no nosso debate, e eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como é que é a relação, como é que vocês lidam. A gente falou um pouquinho, talvez, do iFood, na parte de dados, mas como é que é a relação, como é que vocês enxergam a relação de dados qualitativos e quantitativos, como é que acontece isso no dia a dia, enfim, contasse um pouco para a gente da experiência aí com esses dados diferentes, quando tem que trabalhar junto, ou quando não tem que trabalhar junto, enfim, contasse com a gente aí da experiência de vocês sobre isso. Bom, a gente fez um movimento na Saiba Mais pensando muito nisso, né? Ano passado a gente passou a fazer parte do grupo Zoli, que tem uma pegada muito forte de dados, tem uma equipe ótima tanto de tagueamento quanto de análise de dados. Então, eu acho que é muito fundamental essa conversa, cada vez mais. A massa de dados ela é muito útil para te gerar insights, né? Então, se você tem uma equipe que consegue, se você tem certeza que tudo está bem tagueado, né? Você tem que ter confiança naqueles dados que estão chegando. Então, tem esse primeiro passo, tem que saber que essa informação é válida. Uma vez que você sabe que essa informação é válida, você tem que ter alguém que saiba extrair essa informação e torná-la inteligível para você. Algumas pessoas podem saber fazer sozinhas, mas, né? E uma vez que você tem isso, ela vai te gerar vários insights. Então, esses insights eles sempre podem ser explorados numa entrevista presencial, né? Está acontecendo esse problema, vamos lá e vamos investigar o porquê. Então, os dados eles vão te dar vários sinais de coisas que estão acontecendo, mas muitas vezes eles não vão te dar a resposta do porquê isso está acontecendo. Então, você vai lá e fala com as pessoas e entende o porquê e consegue mexer um pouco nisso. Outra coisa com a qual a gente está trabalhando muito é teste AB. Então, as hipóteses são geradas a partir de reuniões, né, com a equipe de dados, com a equipe com o UXer, então são geradas hipóteses. Aí o UXer vai lá, trabalha em variações daquela página ou daquele formulário, enfim, e aí você valida com uma massa de dados, né, com bastante gente. Beleza, essa versão ganhou, fica essa, vai para o ar. Então é super útil, assim, acho que tem que cada vez mais rolar assim essa conversa para ter ganhos rápidos, né? E o ideal é que seja sempre contínuo e um apoiando o outro. Eu não sei, eu acho que essa discussão é tão assim, tipo, não existe UX research sem dados, sabe? Tipo, não é, tipo, tem isso e tem aquilo, tipo, para mim tem que ter, tipo, não tem discussão da importância. Eu acho que isso já é claro. Eu acho que a grande questão, pelo menos que para mim me toca muito, é o tanto que a gente confia no dado. Porque, às vezes, é um dado, não é online, é de antes de ontem, eu não estou conseguindo falar com um cliente que é representativo a esse dado. Então, eu acho que é mais para entender que assim, o dado também não representa uma absoluta verdade e ele precisa fazer parte do processo de pesquisa. Assim, não existe UX Research quali e quant. Só existe UX Research, que é, obviamente, por definição, as duas coisas.
A questão é assim, como você tem acesso, como você interpreta e como que você confia nos dados. Eu acho que essa é a grande questão, um grande desafio. Boa, eu vou até fazer um gancho agora com o que vocês estão falando, que eu acho que é super legal, que o UX Research é a soma dos dois tipos de dados. Normalmente, no cenário, já aproveitando e estendendo, no contexto de vocês, o dado quantitativo e qualitativo está dentro, é o UX Research mesmo que cuida, tem times separados, como é que funciona isso? Que normalmente, por exemplo, no nosso cenário, a parte de quant está um pouco mais separada, a gente faz mais quali e faz parceria com outros times para conseguir acessar esses dados. Né? A gente interpreta, mas acessa. São Boa. times separados. Excelente, maravilha. Só queria comentar uma coisa, que essa confiança dos dados é um ponto importante, e a gente, como startup, percebe isso. Quando você vê pitch de startup, geralmente a startup escolheu o dado que ela quer mostrar. Né? E qualquer escolha, qualquer recorte é uma certa manipulação, mas é uma escolha. E você pode mostrar coisas e coisas. Né? Então, sempre tem um olhar, sempre tem um recorte, e nem sempre é a verdade total. Mas, no caso do tester, todo mundo faz tudo. E a gente escolhe... É curioso, porque... Parece caso de ferreiro, mas nem todas as histórias do tester a gente testa com teste de usabilidade. Tem coisa que a gente coloca em produção para ver se na métrica funcionou depois. Dependendo da coisa, a gente tem um problema que a gente tem que fazer pesquisa sobre pesquisa, né? Eu estou testando a interface de teste, é muito confuso. Tanto para os clientes quanto para os participantes. É meio louco. Assim, a pessoa está fazendo uma pesquisa dentro de uma pesquisa e aí tem convite de pesquisa, é meio doidão. Então, dependendo da situação, a gente coloca em produção, e o que a gente procura fazer é toda a história que vai para a produção tem uma forma como a gente vai avaliar se aquilo deu certo. E, às vezes, é olhar a métrica e ver se mais participantes foram aprovados no vídeo, por exemplo, ou ver se os clientes estão reclamando menos dessa feature. Às vezes é uma coisa dessa. Às vezes, qualitativamente, se a gente percebe que as pessoas estão falando mais, né? Na verdade, quantitativamente também. Mas se os comentários estão melhores qualitativamente, então varia. Mas acho que todo mundo tem que fazer de tudo mesmo. Lá no iFood, todos os pesquisadores também fazem quant, né? Quant eu chamo de survey. Então, a gente também trabalha muito em parceria com o time de data. Só que, além do time de data, que aí são cientistas de dados mesmo, a gente tem a galera de produto que sempre traz informações. E, fora isso, todo mundo tem acesso a algumas ferramentas que têm camadas de dados. Né? Então, tem algumas ferramentas tipo Amplitude, que todo mundo tem acesso e tal. E a gente sempre tenta olhar lá o que está acontecendo. Quando é uma necessidade maior, né, que é, por exemplo, no Brasil, quantas pessoas estão usando celular, qual a quantidade de restaurantes e coisas assim, é mais da área de mercado, de estratégia de mercado, que contrata consultoria, instituto, etc. E tal. Mas, fora isso, a gente roda muita survey, e a survey que a gente faz ela tem tanto o caráter exploratório quanto o caráter de entender o quanto que aquilo está aparecendo. Né? E complementando a questão dos dados para segurança, no outro dia eu estava vendo uma palestra do Head de User Research no Netflix. Ele falou uma coisa que eu achei fantástica, que é assim: se você tem algum problema para resolver, se tem 1 hora, se esse problema não envolve milhões, e daí você vai fazer com 5 pessoas, sabe? Tudo bem que eu ando assim com esse número de 5, porque acho que as amostras disso que todo mundo fala, vamos testar com 5 pessoas, não faz sentido no Brasil. Depende com quem que você vai testar. Mas o importante, eu acho que é você conseguir diminuir as incertezas. Porque o nosso papel é esse. Né? Tem um tanto de gente ali que não sabe se vai para lá, vai para cá, lança feature, prioriza aquilo ou não, e a gente tem que ajudar com alguma forma diminuir essa incerteza. Né? Então, ao mesmo tempo que tem algumas coisas que a gente tem que seguir à risca a técnica, né, sobre como fazer uma pergunta, né, etc., tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que ser flexível para ajudar. Acho que depende do risco de você colocar, que passar aquilo para frente. Você né? tem que ter uma relevância estatística. Mas eu sempre penso assim, qual que é o maior problema que eu vou ter se eu fizer uma survey rapidinho, se eu ligar para os clientes e tal? Talvez o maior problema vai chegar chamado lá na experiência do cliente. É isso? É isso. Vamos lá na experiência do cliente. Nós estamos fazendo isso aqui, pode acontecer. Pode ser? Pode ser. Beleza, sabe? A gente não vai colocar milhões
em risco, né? Então, eu acho que é por aí o papel do UX Research para produto, para empresa de tecnologia. Eu lembrei de um exemplo que os dados eles também podem gerar insights para a melhoria do produto. A gente tem, lá na área de SEO, uma metodologia que chama Search Listening, e eles descobriram que um dos nossos clientes, os usuários buscavam muito por blog do cliente. Especificamente, era um produto de beleza, então tutoriais de maquiagem. Então, esse achado gerou essa ideia de criar o blog, porque não existia. Então, ele também serve para isso. Excelente. Eu queria conectar, inclusive, uma pergunta com essa que você acabou de fazer. Espera aí, só deixa eu olhar para ver. Tem alguma pergunta que eu não recebi aqui? Oi? Ah, não, se quiser falar. É que a minha pergunta pode ser meio polêmica. Não sei, pode demorar um pouquinho. Vamos. Não, eu queria perguntar para vocês, dentro do tempo que vocês estão trabalhando, e você falou sobre uma ideia que surgiu, e daí surgiu um blog, desse insight, aliás, que surgiu da pesquisa. Eu queria que vocês falassem um pouco na experiência de vocês, como é que está a pesquisa impactando a decisão de negócio? Como é que tem sido isso, né? A gente está chegando lá ou não? As pesquisas estão bonitas, a gente só guarda na gaveta? Como é que está isso na impressão de vocês? Eu acho que bem mais assim do que já foi. É que as maturidades são muito diferentes ainda. Assim, você tem empresas que consomem pesquisa para isso e tem outras que não, que estão mais assim, eu quero resolver esse problema, ou então contrata a pesquisa meio que para provar a teoria dele de que estava tudo certo. Ainda acontece isso. Mas tem aparecido pesquisa mais voltada assim para a inovação. Eu não tenho eu não sei, eu tenho que ter uma ideia e eu preciso ouvir as pessoas. Acontece, é mais raro o dia de... Sim. Se lembrar de alguma coisa, eu complemento. A gente pega uma etapa que não é tão polêmica assim na decisão de para que rumo vamos, se vamos pivotar ou não. Porque a gente pega a etapa que o cara está perto de lançar, está prototipando e fazendo ajuste. Então, eu sinto que, para a gente, o teste de usabilidade, principalmente que a gente entrega, é bem respeitado. E tem efeito. Tem mais do que quando eu comecei a trabalhar com isso, pelo menos. Então, mas se chegou lá no negócio, não sei. E eu ainda até peguei esses dias explicando um report lá. Aí ele confirmou que a gente já sabia. Eu fico triste, porque por que fez, então, né? Já sabia, por que você não melhorou e depois testou uma melhoria, já que você já sabia? Tá bom, mas né, confirmamos. Olha, eu acho que sim e não. Porque assim, são dois tipos, mais ou menos, de pesquisa. Um é de interface, e essa é a pesquisa que cada vez mais eu treino os designers e os outros pesquisadores também treinam, porque a ideia é que, por exemplo, eu faço cada vez menos usabilidade. Quando eu faço usabilidade é para ajudar a construir um roteiro, planejamento e tal, e eu vou para outra camada, que é a camada... Porque, assim, quem tem interesse em usabilidade? Designer e PM. E o desenvolvedor. Quando vai conversar com o board, são pesquisas que são mais relacionadas à estratégia do produto, do serviço, etc. Agora, o que eu tenho achado interessante é que, como uma coisa liga a outra, né? O produto ele é sistêmico. Então, uma vez começa uma de usabilidade que leva num achado que depois você vê que conecta com uma outra ponta que chega a repensar um componente que é um core business de um marketplace. Que aí o board está todo mundo olhando para aquilo, né? Então, assim, vai parecer estranho, mas tem hora que sim e tem hora que não. Lembrei de outro exemplo. A gente já trabalhou muito com startup. Inclusive, teve um ano, acho que uns 2 anos, foi o ano das startups, foram vários projetos. E, quando você trabalha com startup, você ajuda na definição do negócio, né? Você faz todo o pensamento, reuniões de cocriação, enfim. E aí você atua, você começa a fazer perguntas e o cara não tem o modelo de negócio definido ainda. E eles vão definindo ali com você. E é aquilo que vai para a rua, né? É o wireframe que vai ser testado.
E quando isso acontece, é uma validação do negócio também. E eu já vi projetos morrerem na sala de pesquisa, porque é aí Que bom, mas mais barato morrer na sala de pesquisa. Bom, é bom. tem seu lado bom. E outros que a pessoa não ouviu o que estava falando, então não morreu na hora, mas morreu um tempo depois. Então é super complicado, assim, porque quando geralmente startup ainda tem uma relação muito emocional com o produto, né? Quando você vai para a empresa grande, você começa a se deslocar um pouco disso. Mas a startup, às vezes, é o dinheiro que o cara pegou da rescisão e ele vai investir. Então, nem sempre ele está preparado para ouvir que o produto dele não tem adesão, enfim, ou que ele tem que repensar o negócio, que não era bem aquilo. Então, nesses momentos, você conversa direto com o negócio, mas, às vezes, não é tão feliz assim. É porque as boas ideias elas são mais raras mesmo, né? Ou exigem mais trabalho, mais tempo de lapidação. E, às vezes, as pessoas só querem, né, tipo, ter uma ideia brilhante. É maravilhosa. Como assim? Vou para lançar aí que vai ser um sucesso. Sim. Então, não vai. O cliente está falando que não vai usar. Não está ouvindo. Boa. Deixa eu pegar uma pergunta com a Vivi, senão ela vai brigar comigo. Jura? Nossa, gente, eu não sei quem. Da mais votada. Como obrigar todos os cursos de X a ouvirem todos os episódios do Movimento X? Como o quê? Peraí, vamos repetir. Vocês ouviram todos? Ouviram? Peraí, repete aí que eu vou repetir aqui. Como podemos... tem aqui, ó. Como é que é? Como obrigar todos os cursos de X a ouvirem todos os episódios do Movimento X? Essa é uma pergunta para todas. Então, eu vou começar por aqui. Super fácil. Tem que valer nota. Tem que valer nota, boa. Não sei como responder. Alguém quer responder essa, gente? Como faz? Eu acho que eu vou responder um pouco enviesada. Eu acho que vocês deviam me tirar dessa amostra. Mas depois eu queria dar um abraço nessa pessoa. Boa. Vou ler a próxima, então, para ver se ajuda. É essa daqui mesmo? Essa aqui? Vocês diriam que o conhecimento de antropologia e linguagem corporal são essenciais para um research com mais qualidade? Com certeza. Opa. Que bom. Unânime. Sim. A resposta é sim. São perguntas que dá para expandir, né? Coisa assim. Sim. Sim. Como estruturar... essa parece longa. Como estruturar um processo consistente de pesquisa? Um processo consistente de pesquisa. Consistente para quem? Consistente ao longo do tempo, assim, ou dentro da pesquisa? Não entendi. Eu só tenho essa. Desculpa, eu tenho. Tem lá o rapaz que fez a pergunta. Obrigada. Ajuda a gente. Fale mais sobre a sua pergunta. Consistente em uma forma de processo, estruturar um processo dentro do seu time de pesquisa que é um processo consistente, que funciona. Que se replicava e tal. Legal. Acho que... Posso? Repete para aparecer no vídeo. Depois eu não lembro de nada que ele falou. Então, não, se tem que ser consistente em termos processuais. Time participar, não é isso? Ou se pro time diariamente. Como um todo, é isso? Tá. Então, como ser consistente para o time inteiro? Só o time de X ou todo o time da empresa? Everyone, todo mundo. Adoro inglês, você viu botar um inglês aqui. Depende da escala e depende do momento da empresa. Então, eu acho que para grandes times, eu acho que uma boa estratégia é chamar um instituto para ajudar a estruturar isso. Porque aí... Não, eu digo assim, até para quase que uma consultoria de tipo, olha, deveria ser assim, dessa forma, porque quando você está começando as coisas do zero, às vezes é difícil você politicamente fazer com que aquilo aconteça, porque é você versus uma estrutura inteira que já está trabalhando de outra maneira. Então, essas mudanças culturais, eu acho que pode ser um pouquinho mais fácil quando vem de uma pessoa de fora. Mas, quando não tem isso, eu acho que dentro do próprio ágil já tem ferramentas que prevêem isso, o momento de se falar com o cliente. Eu acho que seguindo isso à risca é um formato, mas quem tem que estar comprado disso é muito... Para mim, é um negócio, é quem está bancando aquilo. Então, se aquilo tiver
Se você comprovar que tirar X tempo da sua sprint para falar, validar com o cliente, explorar com o cliente, vai trazer um retorno X, é meio que why not? Eu acho que uma coisa que ajuda muito é convidar as pessoas para fazerem pesquisa. Eu acho que é muito mais fácil você ganhar a pessoa, porque ela participou daquele processo, ela viveu aquilo, porque quando ela se sente parte, ela faz aquilo acontecer. Então, assim, acessibilidade, eu vi muito isso, assim, das pessoas começarem a evangelizar a acessibilidade depois que elas participaram da pesquisa. Tem uma outra coisa que eu acho que complementa, que é quando as pessoas dão valor para a pesquisa, e aí dá um jeito de ter tempo, né, para fazer aquilo. Mas eu acho que é chamar as pessoas para fazerem também. E, se der, criar um processo, né? Tem um briefing, né? Não tem resposta para as coisas, mas tem um caminho que pode otimizar. Porque eu acho que o desafio na sprint é o tempo. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Ter um briefing, né? Ter um modelo de debriefing, ter uma estimativa ali de dias que você vai ficar planejando, que você vai para campo, que você vai analisar. Antes de você ir para campo, quais são os parâmetros que você pode ter ali para analisar, mas não se prender só a isso, né? Também você olhar coisas novas que você nem imaginava. Acho que é por aí. Sabe uma coisa que eu vi uma vez que eu achei bem legal? Começar a compartilhar o resultado. Imagina que você fez uma pesquisa, mas não envolveu muita gente, mas você começa a compartilhar na empresa num lugar que as pessoas passam. Você coloca uns murais com a jornada do seu usuário e todos os problemas identificados. Você, sei lá, bota a foto das personas, se você gostar de personas, e espalha isso num lugar que as pessoas podem colaborar também, fazer anotações. Talvez pensar em jeitos de impactar as pessoas que não participaram do processo. Aí ela começa, nossa, o que será que é isso, né? Chamar a atenção. Eu lembrei desse exemplo. Talvez seja útil. Gostei. Vou fazer isso. Acho que ter os modelos prontos para todo mundo usar, acho que ajuda bastante. Né? Tem um modelo excelente que a Elisa fez de tabulação. Pode baixar, gente, está online. É ótimo. Ajuda muito. Boa, tá respondido. É Lucas, é isso? Tá respondido, Lucas. Valeu, obrigado. Tem tempo para... Vou fazer só mais uma, então, para a gente não estourar muito no tempo. Espera aí, mudou aqui, tem uma assim. Para essa a gente respondeu. Como vocês fazem pesquisa de maior profundidade em um ambiente ágil? Que tipo de problemas enfrentam nesse contexto? Esse está anônimo. Não? Tem uma outra que eu tô adorando. Eu queria muito fazer essa, mas eu vou votar nela. Eu posso votar, não? Vai para essa, então, enquanto a gente pensa na essa eu acho que é outra. pior. Essa é boa, mas eu gostei bastante. Vai, Como tá. recrutar usuários qualificados com pouco ou nenhum dinheiro? Não recrutar. Essa eu gostei, cara. Nossa, maravilhoso. Não, mas alguém descobrir, dá. Não é o cenário ideal, mas tem a sua base, assim, né? Assim, mas aí o ideal seria que você gastasse um pouquinho de dinheiro para uma recrutadora poder ligar e não precisar abrir a sua empresa. Uma outra forma também é você criar uma empresa, pedir para alguém lá da empresa, né, o jurídico, criar uma outra empresa com o nome fantasia e aí você falar que é dessa Ou empresa. chamar os amigos, se eles forem qualificados. Talvez falar, amigos. Mas às vezes abrir o nome da empresa, eu já recrutei médico de graça uma vez. Porque a empresa era muito incrível. E eles queriam ajudar. Então a gente teve que abrir, é para melhorar o site do tal, que é bem legal. Aí as pessoas, quero melhorar esse site, quero ajudar. E aí funcionou, foi um jeito. Que não é muito bacana, porque a pessoa já faz sabendo. Mas era usabilidade, era um protótipo que ia ser testado, então não era tão crítico. Tem assim, produtos que são mais fáceis, né? Por exemplo, você está estudante, vai no colégio, né? Estudante é ótimo. Mas tem coisas que realmente são bem complicadas. Já testei para públicos que não tem muito jeito. Manda um e-mail para a base. Quer participar? Fala o Acho assunto, que depende mas da manda um e-mail. motivação da pessoa do que você vai testar. E se for um teste curto, dá para fazer. Nesse caso que eu dei um exemplo, era no tester, a pessoa não tinha que se deslocar, mandava ela fazer na hora que ela quisesse. Então, era mais tranquilo do que pedir, vem aqui em uma sala, fique 2 horas com a gente. Né? Então, o remoto ajuda. E hoje você tem muitas ferramentas que são gratuitas, a pessoa não precisa instalar nada e, de repente, você compartilha a tela e conversa com ela um pouquinho. No mundo ideal, você chamaria só pessoas que querem participar porque querem dar opinião, né?
mas no mundo real não é assim. Eu lembro que lá na Box tinha um caso famoso que eles fizeram não era recrutamento, eles fizeram um campo e pro, não sei se é Range Rover, mas eram picapes de uma marca muito específica. Como que você vai achar essa pessoa, né, na rua, abordando pessoas? E aí a galera do campo, graças a Deus eu não participei disso, mas a galera ia para estacionamento de shopping e ficava parado do lado do carro até o motorista voltar. Que aí tranquilo. Você quer fazer uma pesquisa? Super tranquilo. Eu tenho uma história boa também, agora eu vou ter que contar, desculpa. Eu adoro essas histórias de guerra, vai, conta. Uma vez, a gente estava fazendo um teste de usabilidade para um site que era para caminhoneiros. E aí, a minha sócia e um outro analista que trabalhavam com a gente foram para um posto de gasolina na beira da estrada. E eles chegavam nos caminhoneiros e falavam, quer ganhar R$100? Gente, que medo! Como assim? Não, nesse caso, eu pagava. Na verdade, não foi de graça, mas... A história... Ela não foi, né? Porque ia ficar meio estranho, mas ele teve que abordar os caminhoneiros e convidar eles para irem para a sala de pesquisa dentro do posto de gasolina. Essa história, e eles perguntavam como ou não? Eu falava, vambora, R$100, vambora. Que maravilha, boa. Como o nosso tempo deu uma estouradinha, depois a gente passa as perguntas, pode ser? A gente está com as perguntas registradas, mas a gente estourou um pouquinho o tempo. Eu queria só usar esses últimos minutinhos aí para vocês deixarem um recado final, enfim, para a galera, uma mensagem, uma mensagem de apoio, de abraço, enfim, ficarem à vontade aí para dar uma última mensagem para a gente. Não sei, nossa, eu fui pega de surpresa. Foi, né? Eu falei, eu tenho roteiro, vocês não. Eu acho que, assim, quando você está fazendo... Primeiro, façam pesquisa, é muito legal conversar com as pessoas, mas tentem se interessar verdadeiramente por aquela pessoa que está na sua frente. Assim. Todas as pessoas têm histórias. Se você se conecta com essa pessoa, você vai conseguir... vai fluir melhor, você vai conseguir mais informações. Não fique muito preso ao seu roteiro. Se você fica muito preso ao seu roteiro, você não vai descobrir outras coisas. Então, tente levar aquela conversa de uma maneira fluida, assim, aproveite o tempo que você tem com aquela pessoa. É muito especial esse momento e é muito rico. É isso. Acho que a minha dica é rua. Vão para a rua. Porque, assim, eu acho que aos poucos a gente vai perdendo essa capacidade de, tipo, ser genuíno nas nossas pesquisas, porque é tudo muito, tipo, controlado e tal. Nada contra ambientes controlados, mas essa coisa da empatia, de você ir lá, fazer o seu próprio roteiro, conversar com uma pessoa que não estava esperando, isso é uma coisa muito genuína que desperta aquela coisa de vulnerabilidade. E isso, para pesquisador, é muito importante. É tipo, você sempre saber que você não sabe de nada e que o seu cliente vai sempre ser diferente e que, se você não tiver com ele, você assim, não tem teste de usabilidade que resolva. Por mais que eu amo teste de usabilidade, tá, gente? É o que eu mais amo fazer na minha vida. Mas eu acho que essa questão da gente se colocar numa posição vulnerável, de ir para a rua, abordar a gente e conversar longe de ambientes controlados. Essa é a minha dica. Tem uma dica derivada da sua, que é: faça um próprio roteiro. Eu já tive projetos em que cheguei lá só para moderar, o roteiro estava pronto dos gringos, assim, e aí você não entende exatamente o que você tem que descobrir com aquele negócio, porque você não teve um tempo de imersão e pensar, e era traduzido do jeito estranho, né? E a gente não tinha tempo de conversar, entender quem era a pessoa do outro lado, tinha tinha tempo. Gringos têm tempo. Eu lá fazendo, né? Conversando, e aí, beleza? Aí o cara lá... Tá bom, vai. Acho que isso que a Ana falou, de dar um tempo para conhecer a pessoa, é muito legal também. Eu adoro teste de usabilidade, mas eu gosto um pouco mais de quando eu ia na casa das pessoas fazer uma entrevista sem tempo. E aí eu queria ficar amiga dessa pessoa, mas, enfim, profissional, tchau e tal. Então, isso é muito legal. E ouça o movimento UX. Eu posso falar, você é jabá, então eu sou isenta. Enfim, é isso. Então, vou fazer um jabá. Domingo tem episódio novo. Só isso. Eu acho que, primeiro,
pergunte umas 5 vezes o porquê que a pessoa está te pedindo essa pesquisa. Porque é sério, que você começa, por quê? Aí ela fala o básico, assim, não, a conversão. Mas por quê? Não, porque o fluxo e o comercial e tal. Mas por quê? Não, porque a gente está pensando numa estratégia assim, mas por quê? Aí até que alguém pode dizer assim, porque eu estou mandando. Tudo bem, já estou indo, mas isso provavelmente não vai vir antes do quarto porquê. E vá para a rua sem... mesmo que você tenha hipóteses, mas esqueça delas quando você estiver conversando com as pessoas, fazendo pesquisa, e vai pensando que você não sabe nada, igual a Camila falou, né? Acho que é isso. Excelente, gente, maravilhoso. Eu vou passar aqui o microfone para a Vivi finalizar, mas antes eu queria também pessoalmente agradecer vocês pela conversa, pelo papo, foi muito rico para mim também. Gostei bastante, aprendi um monte aqui e fiz anotações mentais. Mentira, não faço nada, eu vou pegar o vídeo depois que eu não tenho memória. Mas a Vivi a gente vai entregar o brinde agora, depois? E vocês vão ganhar um brinde também, tá? Oba! Foi eu que trouxe, de nada, não tô zoando, não sei de quem que é. Mas a Vivi vai finalizar aqui com a mensagem para vocês, para todos. Obrigado a todo mundo por ter vindo, por estarem aqui. A gente sabe como é corrido o nosso dia a dia. Parar no meio de uma semana, vir aqui, ficar até 10, 9h30. 9h30 exatamente, porque eu terminei 9h30 exatamente. Então, obrigado também por todo mundo que veio e que está aqui também, tá bom? Vai lá, Vivi. Gente, vamos... Obrigada.